Bom, pessoal, então vamos começar. Depois que eu instalei o Android Studio, uma das coisas que nós precisamos fazer é instalar o AVD Manager, tá? Então aqui na plataforma, ele vai ter aqui, ó, AVD Manager, tá? Acredito que em um Windows, em outro local aqui também vai ter esse AVD Manager. Então tá aqui, ó, em Tools, tá? AVD Manager. Então, o que é esse AVD Manager? Ele vai ser o nosso Android virtualizado, tá joia? Então, eu tenho que criar um novo dispositivo para nós testarmos. Então, eu instalei, né, aqui na minha máquina. Então, você vai clicar aqui em Create Virtual Device. Você vai escolher o tipo do celular que você quer. Eu escolhi o Pixel 2. Aí você vai clicar em Next. Ele vai aparecer qual é as releases que você precisa baixar. Eu vim aqui e instalei o R, tá? Então ele é do Android 11. Instalei aqui o R. Dou Next. Ele vai instalar. Dou Next, tá? Vou dar um nome para ele e um Finish. E ele vai instalar um Android Virtual Device, né? Por isso que nós chamamos aí de AVD. Depois que eu instalei esse Virtual Device, aí nós temos capacidade aí de conseguir testar um projeto Android. Agora eu vou criar um novo projeto. Então é File New Project. E eu vou criar aqui Aqui ele vai me dar, pessoal, tá? Várias formas da gente criar uma activity. Então, já vou explicar para vocês aí o que é uma activity, tá? Nós vamos colocar uma empty activity. Então, nós vamos criar uma activity vazia. Então, eu vou dar um next. E aqui eu vou colocar o nome do meu projeto. E aqui ele vai pedir um package name. Então, eu vou deixar com example aula 1 mesmo, tá? Example aula 1. E aqui eu vou colocar onde que eu vou armazenar o meu projeto. Lembrando que é interessante que o nosso projeto ele não tenha espaços, tá? O caminho dele não tenha espaço e nem acentos, tá? Qual é a linguagem que eu vou usar? Isso aqui é muito importante. Hoje o Android Studio ele trabalha com essa linguagem chamada Kotlin e trabalha com Java. Então, por hora, nós vamos trabalhar com o Java. E aqui, no nosso aplicativo, ele vai perguntar qual que é o menor SDK que o nosso aplicativo ele vai rodar, tá? Então aqui, se a gente observar, olha, ele vai ter diversas versões do Android. Então hoje, por exemplo, nós estamos aqui na versão API 31, que é o Android 12, tá? Aqui nós estamos falando qual é a versão mínima. Então, o próprio Android Studio ele vai falar, ó, seu app irá rodar em menos que 1% dos dispositivos, tá? Porque se for o Android 11, ele já não vai permitir. Aí quando eu coloco o Android 11, ainda assim é menos que 1%. O Android 10 é 8,2% dos dispositivos. Aí por assim vai aumentando, tá? Olha, Android 9 já é 40% aproximadamente, 53, 60, aí vai indo, tá? Vamos mudar aqui para o 17. Já o 17, que é o Jelly Bean, né? Ele vai rodar em 99,2% dos dispositivos, tá? Então, ali, ó, o 4.1 e o 4.2 vai mudar bem pouco, tá? Porém, nós vamos usar aqui o mais antigo, porque nós temos a capacidade de rodar aí em mais dispositivos. Então, depois que eu coloquei o nome, o pacote, o local, a linguagem e o SDK mínimo, eu finalizo. Após eu finalizar, o Android Studio vai começar a preparar o nosso projeto. Isso aí vai demorar em cada máquina. Então, cada dispositivo aí vai ter uma velocidade por conta do processamento, por conta da quantidade de memória. Como eu disse para vocês, não é um programa muito leve. Olha aqui, ó. Agora ele está rodando, ele está gastando aí, olha,
tá? 23%, 31% aqui, 34% do meu dispositivo. E de memória, ele já está usando um total aqui, ó, vamos ver só o total, olha, 1,75. Então, ele é realmente um dispositivo aí, um programa muito pesado, tá? Ele ainda está executando, olha, ele ainda não criou. Tem hora que chega a 100% de CPU, tá? Rodando tudo aí que eu estou rodando aqui na minha máquina. Então, beleza, ó. Finalizando de criar o projeto, então olha lá, ele está usando aqui 2 de memória, tá? E 4,2 aí por cento do processamento. Então ele perdeu aquela potência de processamento justamente porque agora ele já executou, né? Já criou o projeto, mas mesmo assim ainda é 2 de memória, tá bom? Bom, a estrutura de um projeto ela é da seguinte forma, pessoal. Nós temos aqui, tá? Então, como que funciona essa ferramenta? Aqui do lado esquerdo nós temos o nosso Package Explorer, né? O nosso explorador de arquivos. E aqui do lado nós temos a nossa classe. Tá? Então nós temos aqui um main activity. Já vou explicar para vocês. O Android Manifest ele vai ser o configurador do nosso projeto. Então é aqui que nós estamos falando qual que vai ser o pacote, algumas configurações, né? Qual que vai ser lá o nome da label aula 1, qual que vai ser o ícone do projeto. Aí, todas as activities que nós vamos criar, ela vai ser implementada aqui, em Activity. Nós já estamos criando aqui, então, uma Activity, tá? Depois nós estamos falando aqui um Intent Filter, e tem muitas configurações aqui que dá para a gente aprender, tá? Aí no pacote de Java, nós criamos aqui o com example.aula1, é o main activity, então é uma classe aí que ela já cria para nós. Aí nós temos aqui também um Android teste e nós temos aqui também, tá? O teste aqui para example JUnit, tá? Aliás, unit test. O res, pessoal, nada mais é da onde nós vamos colocar alguns arquivos. Então, nós podemos colocar arquivo XML, que é muito usado. Nós podemos colocar nos layouts. Layouts são as telas em XML que nós montamos. Já nós vamos aprender. Nós podemos colocar aqui o MIP, map e o values, tá? Então, por exemplo, aqui em string, tem lá, olha, resource, appname, aula 1. Então aqui nós podemos criar, né? Aliás, mudar. Meu primeiro projeto vai ser o nome de uma configuração chamada appname. Aonde que eu estou usando aqui? Se nós observarmos lá em Android Manifest, ele vai estar usando aqui, olha. Cadê? Olha aqui, ó, label, meu primeiro projeto. Observem que eu mudei lá no strings.xml e ele já alterou aqui. Então, quando eu dou, olha lá, ó, quando eu passo o mouse em cima, ele está mostrando para mim. Esse label, ele está pegando @string / appname, tá? Então, desta forma aí, eu consigo, olha lá, eu consigo trabalhar com arquivos separados, tá? Com valores diferentes aí, beleza? Bom, os nossos layouts, ele vai ficar aqui, ó, layout Activity Main. Então, quando eu clico em Activity Main, logo aqui do lado esquerdo ele vai aparecer a minha paleta de componentes. Então ele é separado por grupo, então tem aqui Common, Text, Buttons, Widgets, Layouts, Container, Helper, Google, Legacy, tá? Aqui do lado, no meio, né? Centralizando aqui, ele vai ter a nossa pré-visualização de uma tela. Nós podemos aqui dar um zoom, tá? Clica aqui, olha lá que legal. E quando nós clicamos em algum componente,
aqui do lado vai aparecer os atributos. Então, tem a questão de layout, tem a questão de comportamento desse componente, como que ele vai funcionar na minha tela. Vamos ver o que mais aqui, o texto que ele vai aparecer, né? Então tá aí, Hello World, tá? E tem como nós colocarmos um ID também. E também nós temos a opção de enxergar aqui de maneira split. Então, olha, aqui no lado esquerdo em cima vai ter lá Design. O split do lado esquerdo ele vai mostrar o layout. Aliás, do lado esquerdo ele vai mostrar o XML. Isso aqui é um arquivo XML. E aqui do lado direito ele vai mostrar a visualização. E se nós mudarmos aqui para Code, ele só mostra o Code, tá? Então, só um exemplo. Se eu clicar aqui em botão e arrastar um botão, aqui para a tela, olha que legal. Eu coloco o botão aqui. Quando eu venho aqui em Split, ele adicionou um button. Olha lá que legal. Olha, ele criou aqui mais um arquivo button. Vamos salvar para ver. Ele está dando um errinho aqui. Vamos ver qual que é. Tá. Então, eu vou mudar aqui para o design. E nós vamos fazer algumas alterações. Então, eu vou clicar em cima de botão. E vou mudar o texto aqui, tá? Teste de botão. E nós temos aqui, vou centralizar ele, e aqui nós temos um ID. O ID dele está button. Eu vou colocar btn teste e vou dar um enter. Aí ele vai perguntar para mim, né? Deseja renomear o ID? Sim, refactor. E vou salvar. Tá joia? Sempre nós vamos precisar dar um norte para esse botão. Então, quando eu quero dar um norte, eu simplesmente arrasto aqui para a esquerda e arrasto para cima. Então, agora eu passei a dar um norte para o meu botão. Então, eu quero que ele clica aqui, ó. Ele fica aqui centralizado, olha. Então, sempre ele vai ficar 124 para a esquerda e 48 para baixo, tá? Aliás, 124 para a direita, tá? Beleza? Vamos centralizar ele aqui. 132 agora. Ele vai ficar... Aí, 124 novamente e 60. Como que nós vamos fazer para executar esse projeto? Então, essa primeira aula aqui, esse primeiro vídeo, é somente para a gente ver um projeto rodando. Como que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui em app, tá vendo aqui que ele tem aqui, olha, OpenEdit e Run, né? Rodar, Run. E aqui ele vai pedir para eu selecionar qual que é o dispositivo que eu quero emular, tá? Tem como também nós colocarmos o nosso próprio dispositivo. Então, quem tem um Android aí como dispositivo, você tem a opção de colocar para rodar como testes no seu próprio Android, tá? Porém, nós não vamos fazer isso agora. Eu vou rodar aqui no próprio emulador do Android Studio. Então, eu vou clicar aqui no executar e ele vai demorar um pouco. Eu vou até pausar o vídeo enquanto ele recarrega. Bom, agora ele abriu aqui o emulador para mim, tá? É dessa forma aqui que nós temos um emuladorzinho. Ele vai emular o Pixel 2, a API 30 que ele está usando. E agora ele vai instalar o dispositivo aí, o aplicativo dentro do nosso dispositivo. E vai dar para a gente ver aí a nossa primeira aplicação rodando em Android. Aí, beleza, pessoal. Então, nós colocamos o título lá, né? Meu primeiro projeto. Teste de botão. Hello World. Tá? Então, é assim que nós conseguimos começar a testar e criar o nosso primeiro projeto em Android. Tá joia, pessoal? Então, eu vou encerrar esse vídeo. E no próximo vídeo nós vamos configurar, criar algumas telinhas e dar alguns comandos aos componentes, beleza?